Caminhando pelo vale escuro, és a luz em minha cruz. Quando eu me perder e não tiver mais direção, eu olharei pra cruz, onde me encontrou. Ele me salvou com graça. Ele o quê? Me comprou por sangue. Ele me atraiu com seu amor. E hoje livre aqui estou. E hoje livre aqui estou. Verdadeira liberdade chama-se Jesus. Quando estou caminhando pelo vale escuro, és a luz. Quando eu me perder e não tiver mais direção, eu olharei pra cruz, onde me encontrou. Ele me salvou com graça. Ele me comprou com sangue. Ele me atraiu com seu amor. E hoje, Hoje livre aqui estou. hoje livre aqui estou. Só Ele nos deixa verdadeiramente para viver nessa vida, né? Aleluia. Amém. Amém. Só o Senhor, né? Esse louvor eu gosto muito dele. Na verdade, é um louvor que durante essas, acho que 2 semanas eu tenho ouvido muito. E ele fala algumas coisas que é da nossa realidade, né? Muitas vezes a gente tem uma impressão, que na verdade não passa de uma impressão, de não caminhar na presença de Deus ou dentro de, por exemplo, uma doutrina, dentro da vontade de Deus, porque quando a gente vive isso, a gente está preso a algo, onde na verdade a gente se torna livre em Jesus, né? A partir de viver na vontade dele, no caminho dele, da forma como ele conduz a nossa vida, é quando encontramos a verdadeira liberdade. Porque o inimigo, ele tenta criar pra gente uma falsa liberdade, né? Ah, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, eu que mando nos meus ideais, nos meus pontos de vista, mas na verdade a gente só está vivendo a vontade do inimigo, que é viver contra aquilo que Deus diz que é certo, aquilo que ele fica feliz, aquilo que agrada o coração do Senhor, né? E aí ele pontua nesse louvor, ele diz, ele me salvou com graça, né? Então não foi porque eu mereço, não foi porque você merece, porque nós somos especiais, nós somos diferenciados, somos mais santos, nada disso. Foi pela graça, né? Ele nos salvou pela graça. Antes mesmo da gente ter nascido, ele já morreu por nós. Então, assim, quem sou eu na fila do pão, né? Então, e ele nos comprou com sangue, né? Ele comprou o nosso preço, o nosso pagamento do nosso pecado através do próprio sangue do Senhor, de Jesus derramado na cruz, né? Então foi ele. Então nós não devemos nada a ninguém, apenas a Jesus. Não estou falando de dívidas financeiras que você tem aí ou temos, né, no nosso dia a dia. Eu estou falando de favores, eu fui para uma igreja e eu aceitei Jesus, aí eu devo isso para alguém. Eu não devo nada a ninguém, eu só devo ao Senhor, né? Claro que a gente devemos ser pessoas gratas, né, por aqueles que nos fazem o bem, que nos amam. Eu acho que a gratidão é algo que enche o nosso coração de alegria.
pode, de repente, nos cobrar algo, mas ele faz isso de forma gratuita, né? Ele nos comprou em amor, né? Em bondade. E por fim ele diz, ele me atraiu com o seu amor. Exatamente porque a gente olha para nossa vida, para quem nós somos, porque todos nós somos pecadores, né? Nós estamos vivendo, buscando essa santidade, se santificando dia após dia, né? Mas não é porque a gente merece, né? Não é porque somos melhores, mas ele simplesmente atraiu o nosso olhar, porque ele olha para a gente sem querer nada em troca. Ele faz por nós, é um amor tão incondicional que ele não exige nada em troca. Ele só quer que a gente esteja perto dele, claro, né? Que a gente o busque de todo o coração, esteja junto com ele. Enfim, não era essa a palavra que eu ia falar, né? Eu trouxe aqui um versículo, na verdade, uma passagem que eu gosto muito e que eu acho que fala muito com os dias atuais. Ontem à noite eu estava indo dormir e aí eu li essa passagem em várias versões e aí eu vou falar um pouquinho dela aqui, que está lá em Filipenses 4, a partir do versículo 4 até o 8, né? Então são 4, 5 versículos aí para a gente meditar nessa palavra. O que ele diz, ó? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aí o 7, depois a gente lê o 8. Eu gosto muito dessa palavra, eu acho que é uma palavra bem conhecida, até para aqueles que não leem tanto a Bíblia, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Então, assim, é uma partezinha que a gente sempre fala, não entregue ao Senhor, ora a Deus, coloca nas mãos de Deus a sua ansiedade. Quando algumas pessoas esboçam essa palavra, muito bem dessa passagem, né, desses versículos. E aí, quando a gente tem aqui o versículo 4, que ele diz, alegrai-vos. Quem aí está alegre hoje? Né? Muitas vezes a gente está passando por lutas na nossa vida que tem dificuldade de se alegrar, né? E aí ele fala assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Lembra que eu falei agora que ele nos salvou pela graça, né? Ele nos comprou pelo sangue e ele nos atraiu, né, com o seu amor. Então, alegrai-vos no Senhor, porque no Senhor a gente tem tudo. A gente olha e diz assim, na minha humanidade, no meu eu, tão cheio de maldade, porque nós somos seres naturais, dentro da nossa natureza é uma natureza má, devido ao pecado lá da criação. Então, dentro da minha maldade, né, o Senhor, ele decidiu olhar para mim, olhar para você. Então, alegrai-vos nele. Eu não tenho motivo para me alegrar, porque minha vida está de cabeça para baixo, está passando, estou no vale, né? E aí a música também fala, quando eu estiver no vale escuro, olha para o Senhor, né? Então, alegrai-vos nele, alegrai-vos porque se você perder tudo, se eu perder tudo, nós continuamos com a presença do Senhor. Muitas vezes você olha e diz assim, Senhor, eu não sinto mais a tua presença, mas é porque você não está buscando muito. A gente tem de Deus aquilo que a gente busca também. Então, o Senhor está do nosso lado sempre, só que às vezes você não está buscando de todo o coração. Ou então, você está buscando Ele apenas quando precisa de algo. Eu estou precisando, vou começar uma oração, umas preces, eu estou precisando disso,
e eu vou orar a Deus, eu vou fazer jejum, eu vou clamar a Ele, porque a Bíblia fala, né, que se a gente clamar, bater, Ele vai abrir a porta, né? Então, às vezes a gente só tá buscando nessas horas. E, inclusive, hoje eu vi um vídeo que a pregadora falava exatamente isso, né, a pastora, que às vezes você tá batendo só na hora da necessidade, e aí o Senhor, Ele permite você passar por algumas dificuldades, algumas provações, porque você só busca Ele na hora da provação. Então, se para tê-lo por perto mais vezes ou sempre, o Senhor acaba permitindo lutas para que você não se afaste da presença de Deus, mas que a gente possa viver. Alegrai-vos nele. E aí o que é bem engraçado aqui nesse versículo é porque ele repete 2 vezes. É porque pra gente entender que é nele. Não é quando você consegue alcançar uma vitória. Não é quando você, de repente, um sonho deu certo, aconteceu. Não é só nessas horas. É nele, todo tempo, toda hora. É glorificando a Deus, é igual aquela música, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. É tipo isso. Né? Passando por luta, mas dizendo, Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza. Eu não quero que me tire tudo, mas não me tire a Tua presença, igual Davi, né? Então, assim, não importa o que está acontecendo, alegrai-vos nele. E aí o versículo 5 diz, né? Seja amáveis, né? Que ele, alguma versão diz moderados, né? A sua moderação conhecida, mas seja a sua amabilidade conhecida, o seu amor seja conhecido, né? Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós precisamos refletir aquilo que Jesus é. Então, se nós vivemos perto de Jesus, nós vamos refletir o amor dele. Então, eu preciso caminhar com Jesus para me tornar cada dia mais parecido com ele. Quando a gente tem amigos ou família, ou enfim, as pessoas que estão ao nosso redor, nós começamos a caminhar com elas e começamos a criar jargões parecidos, né? Então, por exemplo, eu falava, às vezes tem alguns momentos, algumas situações que acontecem que às vezes eu dizia assim, poxa, é o cão purinho isso aí. E aí algumas pessoas que caminham comigo, hoje eu já não digo tanto, né? Não acontece tanto de eu falar essa frase, mas ela durante um bom tempo da minha vida, ela foi bem presente, né? E aí muitas pessoas que caminhavam comigo, amigas, amigos, e falavam, e às vezes falavam e lembravam de mim, ou então me marcavam em alguma coisa na internet que tinha essa frase, colocava lá meu nome, me marcavam, me mandavam. Então, assim, nós começamos a caminhar com as pessoas e automaticamente nós começamos a movimentar de forma parecidas, né? Assim é com Jesus. Quanto mais eu ando com ele, mais parecida com ele eu fico, né? Mais dentro da vontade dele eu fico. Então, essa palavra, não andem, aliás, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, porque ele está voltando. Então, que a gente possa ser mais amável com as pessoas, que a gente possa fazer conhecido o nosso coração amoroso. Vão ter pessoas que não vão querer? Vão, infelizmente, né? Vão ter pessoas que não vão querer esse amor, às vezes acha que você está sendo soberba ou qualquer outra coisa do tipo, tá tudo bem. A gente não, nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, mas vão ter pessoas que vão querer sim desse amor, que vão querer sim da sua presença. E você caminhando com Jesus, você estando mais íntimo de Jesus, mais você vai conseguir refletir o amor dele através da sua vida. Então, nós precisamos caminhar cada dia mais para que esse amor seja conhecido, esse amor de Jesus. Por quê? Porque perto está o Senhor, o Jesus está voltando, né? E se o nosso coração, se a nossa alma não anseia pela volta de Jesus, vamos ansiar pelo quê? Pelo carro novo? Por uma casa para morar? Por um relacionamento? Nada disso substitui a presença de Jesus. Você imaginar que você vai caminhar
e de repente você vai dar um abraço em Jesus e que nunca mais você vai sentir dor. Nunca mais você indo para a glória, né? Claro. Você vai sentir dor, você vai sentir tristeza. Nunca mais você vai conseguir, você vai olhar para a maldade, porque você vai estar perto do Rei da Glória, né? Então, nosso espírito anseia todos os dias. Eu costumo dizer assim que às vezes a gente está numa situação da nossa vida que tá tudo tranquilo, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas você olha e diz assim, gente, eu tô sentindo falta de algo. Eu não sei o que é, mas dentro de mim eu anseio que esse não é meu lugar, eu quero sumir. Sabe aquela sensação de querer sumir? Muitas vezes esse sumir é querer voltar para casa, porque nós não somos dessa terra. Nós somos passageiros, o nosso espírito, a nossa alma, ela não é daqui. Nosso corpo terreno, sim. Tanto é que quando a gente morre, 4, 5 dias já tá tudo podre, não tem mais nada, não tem mais serventia nenhum no nosso corpo, né? Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele anseia voltar para casa. Porque a gente veio para cá só passar uma temporada, né? Só viver os propósitos de Deus. Então, se sua vida não tem um propósito, que nesse propósito tenha a bondade de Deus, tenha o amor do Senhor. E às vezes não é você ser um pregador, você ser um cantor muito conhecido, muito famoso. Às vezes é você refletir esse amor para as pessoas. É você que cozinha, de repente você cozinha, faz o seu almoço lá na sua casa. E é uma forma de você demonstrar o amor de Deus para a sua família. E isso é um propósito. Para cada um, o Senhor vai dar um propósito diferente. Às vezes o seu propósito é cuidar, sei lá, dos seus animais, da família, enfim, o trabalho que for, o que seja. Mas que nós possamos fazer em amor. Em amor. E aí ele fala no versículo 6, não andeis ansiosos com coisa alguma. Tem uma versão aqui que eu estava lendo ontem, que é qual é o nome dessa versão? A Nova Tradução da Linguagem de Hoje, né? Ela fala, nesse versículo, ela fala assim, que é bem atual, né? Para não falar de ansiedade, porque as pessoas às vezes colocam assim, não andeis ansiosos, já pensa que é a ansiedade, transtorno, né? Mas ele fala aqui, ó, nessa versão, no versículo 6, ele diz assim, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Com o coração agradecido para que se o Senhor fizer, Ele é Deus, amém. Mas se Ele não fizer, Ele sabe o que é melhor para nós, então amém também. Então nós precisamos sim não nos preocupar com nada, entregar as nossas preocupações nas mãos do Senhor, mas apresentar a Ele os nossos anseios, as nossas vontades, né? Pedir a Ele, porque Ele vai dar o melhor. A Bíblia fala que a gente não sabe pedir, né? Que a gente pede mal, porque a gente pede para a nossa própria vontade, para o que for melhor para a gente, né? E o Senhor, Ele nos dá para que seja melhor para o propósito. Então, se você está pedindo, por exemplo, eu quero muito passar no concurso. Então, você está pedindo para quê? Para que você ganhe mais? Mas quando você passar nesse concurso, você ainda vai lembrar do Senhor? Você ainda vai estar na presença de Deus? Então, muitas vezes, o Senhor não permite que coisas aconteçam na nossa vida. Ele ouve a nossa oração, porque às vezes a gente diz assim, Deus, o Senhor não está me ouvindo? Aí o Senhor diz assim, estou ouvindo todas, desde o início, desde a primeira, Ele estava lá, ouvindo, como Ele disse para Daniel, né? Daniel, sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas é que no meio do caminho, quando eu vinha, o anjo falava para Daniel, eu precisei guerrear, né? Com as potestades que vinham no caminho, para impedir que eu lhe desse vitória, né? Então, o Senhor, Ele ouve a nossa oração, mas às vezes o que a gente está pedindo, se o Senhor der, nesse momento Ele quer dar, mas se às vezes nesse momento quando Ele dá, Ele vai perder você. Ele não vai ter mais você na presença dEle. Ele não vai ter mais o seu coração, né? Então, isso é muito sério, nós precisamos sim entregar a nossa preocupação para o Senhor, mas ter muito cuidado
para não se perder em meio aos projetos que a gente almeja, que a gente sonha, e a gente só viver isso. Eu só vou estar alegre quando eu me casar, eu só vou estar alegre quando comprar minha casa, eu só vou estar alegre quando eu passar no concurso, eu só vou estar alegre quando eu comprar aquele carro que eu quero, eu só vou estar alegre quando eu emagrecer, eu só vou estar alegre quando eu ganhar os pesos que eu quero, eu só vou estar alegre quando tal pessoa fizer tal coisa para mim. Então não é a nossa alegria, ela tem que vir do Senhor, do acordar, de a gente já amanhecer hoje e dizer assim, poxa, Deus me deu mais um dia de vida. Então é mais um dia de propósito para Ele. Então o que você está fazendo para Ele hoje? Você deu um bom dia para a primeira pessoa que você viu pela manhã? Você deu um bom dia? Você perguntou para essa pessoa como ela está verdadeiramente? Porque às vezes a gente pergunta, mas a gente fala só assim, oi, tudo bom? Tudo bom? É meio que já não é mais nem um ponto de interrogação lá no final. É um ponto de exclamação dizendo assim, tá tudo bem já comigo, não precisa nem você perguntar, né? Então, nós precisamos aprender a sermos mais parecidos com o Senhor em amor, em vivência, em propósito. Então, que as nossas petições, elas sejam sim conhecidas, mas que a gente tenha um coração grato, ainda enquanto estivermos pedindo, sabendo que o Senhor ele é fiel para cumprir todas as promessas, né? Aí no versículo 7 ele diz, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Gente, essa paz é algo assim realmente sobrenatural. Sobrenatural. Eu lembro, há muitos anos atrás eu tive uma experiência com Deus que eu estava orando e, gente, foi muito forte, que foi o Espírito Santo. Eu estava passando por uma prova, uma situação muito difícil, faz muito tempo já, sei lá, uns 7 anos. E eu passando por, acho que um dos momentos mais difíceis da minha vida. E nesse dia, o meu espírito sorria. Sabe o que é você não ter domínio? Porque dentro de mim, o meu coração tinha uma tristeza tão profunda, assim, uma dor. E o meu semblante era de tristeza. Mas eu, em oração, comecei a orar a Deus. E aí eu tive uma presença tão forte com o Senhor que eu sorria. O sorriso saía, uma gargalhada saía que não era de mim. Então, assim, só para aqueles que acreditam, né? No Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo. E eu sabia. E eu chorava, né? O meu corpo físico chorava. E o meu espírito sorria que gargalhava. E eu sabia que aquilo ali não era eu. Que aquilo ali era o Espírito Santo dentro de mim, me fortalecendo o meu espírito. Então, assim, nós precisamos dessa presença. Essa presença que nos mostra essa paz que vem dele. E é uma paz que a gente diz assim, o meu mundo está desmoronando, mas eu tenho ele, então tá tudo bem. Ele sabe o que faz, ele tem o controle da minha vida, ele continua do meu lado, ele continua tendo a minha vida nas mãos dele. Então, se eu estou passando por isso, é porque ele permitiu, porque ele sabe. Óbvio que eu não posso ser assim, refém de tudo que vai acontecendo. Então, eu preciso me mover, eu preciso me movimentar. Então, se eu tô desempregada e eu vou, porque é a vontade de Deus. Sim, mas você tá deixando currículo? Você tá estudando? Eu tô desempregada porque eu tô estudando para concurso. Você tá estudando de verdade? Ou você tá só vivendo uma fase esperando cair do céu? Não cai mais maná do céu, gente. Não cai mais, certo? O maná, ele existiu naquela época, hoje existem outros milagres que o Senhor faz, mas precisa da nossa ação também, né? Precisa do nosso movimento, da nossa parte. Ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Então, se precisa deixar um currículo, se precisa estudar, se precisa você fazer os seus movimentos, faça. Faça crendo que o Senhor vai fazer a parte dele. Que se for vontade do Senhor, a promessa vai se cumprir, certo? Se for promessa de Deus, vai acontecer. No versículo 8, que é o último que eu nem tinha lido, ele diz:
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que ele está dizendo? Não se preocupe, não fique ansioso. Se alegre em mim. Se alegre no Senhor. Apresente para Ele suas petições, né? Seus sonhos, seus projetos. Ore a Ele. Porque o Senhor está voltando. Seja um coração amável. Apresente o amor dele para as pessoas, porque ele está voltando. Jesus está voltando. Tenha paz. Porque se você fizer tudo isso, você vai ter uma paz nele. Você vai estar em paz com ele. Uma paz que excede todo o entendimento. Então, é uma paz que excede todo o entendimento humano. E o Senhor, ele vai guardar o seu coração, para que você não fique tão ansioso, para que você não fique tão desesperado, né? Para que as coisas aconteçam no tempo certo, para que você não seja precipitado, querer dar um jeitinho, ou querer ajudar Deus nas situações, né? Então, entregue ao Senhor. Por quê? Para que o seu pensamento, para que tudo que você for pensar, seja isso aqui, ó. Verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, né? E que haja virtude, que haja louvor, nisso ocupe o vosso pensamento. Que somente isso, somente essas coisas, aquilo que for agradável a Deus, que ocupe a sua cabeça. Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, mas se não der certo? E se eu estudar e não vai dar em nada? E se eu chegar na hora da prova e não passar? Gente, vamos ocupar a nossa mente com o que é bom. Então eu estudei, eu fiz o meu melhor, o Senhor vai me abençoar. Eu fiz minha parte, então que o Senhor vai movimentar, o Senhor vai trazer resposta, o Senhor vai me trazer entendimento. Estou dando um exemplo aqui de uma hora de uma prova, né? O Senhor vai mostrar as respostas corretas, a partir vai me fazer lembrar de tudo aquilo que eu estudei, certo? Eu fiz a minha parte estudando, mas aí o Senhor, que o nosso pensamento seja em coisas boas, em coisas que tem verdadeiramente o amor de Deus naquilo ali, a certeza que Ele está no controle da nossa vida, amém? Então que nós possamos, né, nesse dia de hoje, que é um feriado aqui na minha cidade, né? É feriado, mas que a gente possa olhar e dizer assim, poxa, hoje o Senhor escolheu para me dar um dia de folga. Eu vi dessa forma. Ontem à noite, quando eu vinha chegando em casa, eu estava agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Jesus. Obrigado por um dia de folga, porque o Senhor sabe quanto que é difícil acordar 4h30 da manhã e ter toda uma rotina movimentada o dia inteiro e chegar em casa de novo só 9 horas, 9h30 da noite de novo. Então, assim, um dia de folga, obrigado, Jesus. Porque o Senhor é bom, o Senhor cuida dos seus filhos também, o Senhor também nos dá descanso quando a gente precisa. Então, a gente saiba agradecer cada pedacinho que o Senhor nos coloca, né? Coloca em nossa vida. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por esse dia, por esse amanhecer. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, porque sabemos, Deus, que sem Ti não somos nada. Sem a Tua presença, a gente não pode existir, a gente não pode viver. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa guardar o nosso coração. Senhor, possa tirar de nós toda ansiedade, toda preocupação. Que nesse dia de hoje o Senhor possa cuidar, Deus, de cada detalhe. O Senhor possa ouvir as nossas orações, guardar no Teu coração a nossa oração e nos dar paz. Nos trazer aquela paz que excede o entendimento. Que a gente saiba que vem de Ti. Que vem de Ti essa resposta, que vem de Ti o controle. Que o Senhor não perdeu em nenhum momento o controle das nossas vidas. Então que o Senhor possa cuidar de cada detalhe do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, e que o Senhor possa nos permitir viver coisas novas, viver nossas promessas e viver aquilo, os propósitos que o Senhor já determinou para a nossa vida, que nos dê direção, nos dê controle e nos dê principalmente
um coração rendido na Tua presença, Pai. Que a gente possa se alegrar por acordar e saber que temos a Ti. Que saber que o Senhor ainda continua conosco. Que o Teu Espírito Santo ainda nos guarda, ainda nos protege até quando a gente dorme. Senhor, muito obrigada. Que o Senhor possa cuidar, Jesus, da vida de cada um de nós. E que o Senhor possa alcançar o coração de muitas pessoas através dessa palavra. Que em nome de Jesus a sua vida seja transformada a partir do momento que o Senhor chegar e alcançar o seu coração. Amém? Deus abençoe.